Pessoal, boa noite, como estão? Então hoje eu vou contar para vocês como que foi o processo de troca na minha FZ25 pela Bajaj Dominar 400 e se valeu a pena, quais são as principais diferenças de uma moto para outra. Então, a Bajaj ela chegou no Brasil, ali começou a comercializar suas motos em janeiro de 23. E um amigo meu tinha comentado comigo sobre, e eu fui meio descrente, falei, essas marcas não dão em nada, vai ser tipo outras que chegaram e que sumiram logo depois. Só que ali por julho, agosto de 23, anunciaram que ela abriria sua fábrica no Brasil. A produção começaria a ser aqui. Aí pensei, acho que dá de começar a considerar, porque parece que vai vingar. E aí comecei a pesquisar sobre a moto, tinha só FZ25 ali, e fui fazer um test ride, né? Foi o maior erro, porque falando sobre as diferenças entre elas, né? Se na Dominar 400 tem um freio muito melhor, ele é muito mais preciso e uma potência de frenagem muito melhor. Até o apertar no manete assim é muito melhor. Quanto à aceleração, né, é bizarra a diferença. A Phaser tem 21 cavalos, eu não lembro quanto de torque é, mas é 2 ponto alguma coisa eu acho. E a Dominar tem 3,5. Então é uma moto muito mais forte na estrada, por exemplo. Na Phaser você fica confortável a 105, 110, sem esgoelar a moto, mas com o motor cheio. Com o motor cheio na Dominar 400, você está rodando a 120, 130, sem esgoelar a moto também. Então é uma diferença considerável, além de ter a sexta marcha, né, que é necessário pela ordem de marchas que ela tem. Quanto a conforto, né, na Dominar 400 eu usava um riser de guidão e o banco Comfort da GV, e assim, era, puta moto confortável, tá? Comparado agora com a NS 400, que é a que eu tenho, que é a outra 400 da Bajaj até, é muito diferente. A moto tava bizarra assim de conforto, dava de fazer viagens longas sem sofrer muito. A minha maior viagem foi o dia que a gente ficou rodando umas 12 horas, eu e o Matheus, que é o amigo mais conhecido aqui do canal, quem tem vários vídeos juntos. E a gente rodou por serra, tal, a gente rodou 600 km, se eu não me engano, 620, 590, uma coisa assim. E parando para almoçar, viagem em serra, estrada de chão. Então foram 12 horas, 600 km que a gente ficou boa parte do tempo em cima da moto. E assim, eu não fiquei quebrado, a gente só ficou cansado da viagem porque foi bem cansativa. Quanto à suspensão das Dominares, é muito melhor que a da Phaser, muito melhor, tá? Ela tem a dianteira ali invertida, né? E ela copia muito melhor o asfalto. Eu não esqueço o dia que eu peguei a primeira paralelepípedo assim, e a moto andou como se fosse um asfalto ruim, sendo que na Phaser vinha batendo tudo. Falando um ponto positivo da Phaser em comparação com a Dominar 400, o farol da Phaser ele é bem melhor. O farol da Phaser é tipo esse aqui, que é um farol projetor, e ele ilumina bem melhor que o da Bajaj, tá? Isso é um bom ponto positivo das Phaser de 2022, se eu não me engano, pra frente, que vem com aquele farol projetor da Yamaha, que é muito bom. Puta farol legal. Na questão de custo para manter a Dominar 400, ele foi maior, principalmente combustível. A Phaser fazia, em média, do jeito que eu andava com ela, 28, 29, e a Dominar fazia 24, 25. Então assim, não é um consumo tão maior, mas eu também andava de boa na Dominar. Vamos dizer que eu andava na mesma velocidade dentro da cidade com as duas, com a diferença que, para chegar naquela velocidade com a Phaser,
eu acelerava muito mais. Quanto a pneu, aí tem uma grande diferença, tá? Porque o Sport Demon que eu usava na Phaser, que se eu não me engano, a medida era 130, o traseiro, o dianteiro eu não lembro, ele trocado custava na faixa, se eu não me engano também, de uns R$700 e durava de 18 a 20 mil quilômetros. Na Dominar, o Diablo Rosso 3 trocado dava na faixa de 1.100, porque geralmente eu comprava pela internet e pagava para trocar aqui em Floripa. A troca de um pneu sem câmera uns R$250, num lugar bom que não vai acabar com a sua roda lá ele. E durava os primeiros dois. Na verdade, quando eu comecei a usar ela, eu acho que não tinha o Rosso 3, ele lançou um pouco depois. Então eu usei 2 Rosso 2 por 13, 14 mil quilômetros. Inclusive eu dei um puta azar, eu acho que eu até usei por menos, porque eu peguei um prego com uns 4 mil e coloquei, fizeram a vulcanização ali, o macarrão, sei lá, e ele depois foi gastando e ele furou no mesmo ponto, aí não dava mais de arrumar, e aí eu perdi o pneu com uns 11 mil. Pô, ali foi doído, tá? Porque aí eu coloquei aí depois eu troquei pro Rosso 3 e vendi a moto depois de ter rodado uns 16 mil, se eu não me engano. Vocês devem estar pensando, porra, quanto tu rodou com aquela moto? Mas eu andei com a Dominar 400 por 41 e fiquei com ela 2 anos e meio. E aí rodou, o Rosso 3 estava com 16 mil e ainda estava ok, não tinha chegado no TWI. E o dianteiro eu não vou saber falar pra vocês, porque a troca dele foi um pouco depois. Eu acho que eu troquei dianteiro só uma vez, não sei dizer, não vou falar porque não sei ao certo, tá? Então, custo de pneu, vocês vendo que ele gasta mais rápido e o custo do pneu em si é maior, já percebem que sai bem mais caro, né? Quanto a freio e óleo, isso era bem tranquilo na Bajaj, tá? Se eu não me engano, uma pastilha de freio trocada dava R$130. Pô, muito barato para o quão bom aquilo era, tá? Pô, preço justíssimo, justíssimo. E quanto a óleo, eu sempre fiz nas revisões, né? Trocava óleo a cada 5 mil em todas as revisões. O custo das revisões na Bajaj era bem ok. Se eu não me engano, era a mesma coisa que na Yamaha, ou talvez um pouquinho mais caro, mas também é uma moto muito melhor, com muito mais coisas. Então ser um pouquinho mais caro justifica. Na Phaser eu lembro que eu fiz as revisões na concessionária até uns 20 mil. E depois eu levei passei a levar numa oficina de confiança para fazer também numa periodicidade maior. Eu passei a fazer de 8 em 8 ou 10 em 10, ao invés de 5 em 5. Até porque o custo na oficina era bem menor e eles faziam um serviço melhor. Aqui em Florianópolis, essa oficina é a Moto Panther. Os caras têm um baita serviço. Fica ali, eu sempre levei na Moto Panther do centro. Valia bastante a pena. Eles têm um custo um pouco mais caro do que a oficina de bairro, mas entregam um serviço bem bom. E aí, gente, quanto à questão de ter valido a pena ou não, quem viu o vídeo, eu vou deixar o card aqui dos problemas que eu tive na Dominar 400, pode pensar, pô, na Phaser não aconteceu nada e na Dominar eu tive vários problemas. Só que, pra mim ainda assim valeu a pena, porque eu tinha uma moto que me propiciava fazer viagens na BR, dando uma velocidade boa, acompanhar assim, sem os amigos acelerarem tudo, os amigos que têm motos maiores, ter mais segurança no dia a dia. Eu sofri um acidente com ela, que uma mulher que usou 2 faixas e deu uma porrada. Eu tava na faixa da esquerda, numa rodovia de 3 faixas, ela saiu lá da direita e entrou na da esquerda, não me viu, eu devia estar no ponto cego, e deu uma porrada e eu não caí, porque tava eu e minha esposa, a moto era mais pesada, né, do que a Phaser,
e aí quebrou uma proteção do motor só. E a gente não caiu, foi bizarro assim. Arrancou o para-choque da mulher e a gente continuou reto. Então ali inclusive a gente vendeu a Phaser, que a gente tinha continuado com ela, e comprou um carro para que minha esposa não precisasse andar com a Phaser no dia a dia. Porque eu pensei, se estivéssemos com a Phaser naquele momento, se por algum motivo a gente tivesse saído com a moto dela de casa, a gente teria ferrado muito a perna, porque aquela proteção do motor ali deu uma boa salvada, a moto mais pesada e tal. E ali eu agradeci muito por ter a Bajaj. Aí não caímos, e assim a gente devia estar uns 80 por hora. Então foi muito livramento aquele dia. Então, pessoal, sim, vejam aquele vídeo dos problemas que eu tive na Dominar 400 para vocês entenderem por que eu tenho que pensar sobre isso. Porque se não tivesse acontecido todos aqueles problemas, nossa, teria valido muito a pena. Uma moto quase com o mesmo preço da Phaser e entregando tanto a mais. Por exemplo, essa aqui agora, eu tô com ela há 2.000 e poucos quilômetros, 2.200. Tô com ela há uns 45, 50 dias, se eu não me engano. E é bem ser o preço de Phaser, né? E entrega muito mais. Essa comparado com a Dominar, tudo bem. Ela é um pouco mais desconfortável, ela é um pouco mais arisca, um pouco mais instável, embora a estabilidade dela tenha melhorado bastante por conta de algumas alterações que eu fiz. Mas ainda assim, pô, é muito melhor que a Phaser. E só que, claro, tem gente que mora em cidades que não tem Bajaj perto, né? E se você não tem uma Bajaj a menos de 50 km de casa, eu acho que não vale a pena. A Phaser ainda é uma opção muito melhor, porque tu não vai ter, não vão ser as oficinas da sua cidade que vão mexer na Bajaj. Por exemplo, essa Moto Panther, que é a maior oficina daqui, a mais especializada, eles não mexem. E aí, se eu morasse longe de uma Bajaj, não daria. Eu moro na direção que eu tô indo ali, eu moro na direção que eu tô indo agora, e a Bajaj é minha casa a 2 km. Então assim, qualquer coisinha que acontece, eu tô lá. E como é uma moto que, ao meu ver, não vale nem um pouco a pena tirar da garantia, pelas revisões terem um preço ok e a garantia ser importante porque ela tem uma chance maior de dar problema comparado com uma Yamaha, você precisa morar perto, tá? Então, como se não ouça esse vídeo desconsiderando esse fator. Se não tiver uma Bajaj perto, compra Honda, compre Yamaha. Tem um vídeo também falando sobre fazendo essa comparação, né, da Bajaj com outras duas, e falo sobre 5 tipos de pessoas que não deveriam comprar uma Bajaj. E um dos tipos de pessoa é esse que não tem uma Bajaj perto de casa, ou pessoas também que precisam rodar muito a moto, entregam coisas e aí vão rodar muito mais, e ficar sem a moto pode ser um grande problema, tipo, por esperar peça, coisa que para a maioria das coisas que você precisar na Yamaha, tu vai ter peça lá, mas pode ser que na Bajaj da sua região você não consiga. E eu digo na Bajaj da sua região porque da minha aqui, para a maioria dos problemas que eu tive, tinha peça pronta entrega. Os últimos problemas ali foram em sensor de ABS, roda fônica, estator, é verdade, estator, e tudo tinha lá. Deixava a moto 10 horas da manhã, meio-dia, e pegava a moto de volta 4 horas da tarde. E assim, como eu moro perto também, super ok, deixava a moto lá, ou ia a pé pra casa, ou pegava um Uberzinho rápido, no final do dia voltava pra pegar. Era melhor que não tivesse tido esses problemas? Com certeza era. Mas, é o que eu digo, foi uma moto que me atendeu muito bem,
que entregou muito mais do que a Phaser que eu tinha. E eu vou passar pela parte da direita para mostrar a ponte iluminada hoje para vocês, porque ela tá bem bonita. Ó, que legal. Aqui vai dar de ver melhor. Fera. Show, né? Aqui estamos saindo da ilha de Florianópolis em direção ao continente. E é isso. Vou mandar. Aceleradinha pra vocês verem como o NS tá andando. Tá com caixinha, tá? Tá com baú, então o vento dá uma segurada a mais. Pegando o trânsito. Movimentado. Esperem vídeos aqui no canal de eu andando acima de 100 por hora no meio do corredor. Tenho amor pela minha vida e sei o quanto um dia de trabalho meu vale. E aí ficar parado, imagina, ferrado, não vale nem um pouco a pena. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Ficarei muito feliz com vocês se inscrevendo no canal. Estou com a meta agora de chegar nos 500 inscritos. E tá quase. E se você gostou do vídeo também, deixe seu like. É isso. Valeu!